Bom, desculpa, irmãos. Boa noite para aqueles que a gente não cumprimentou eventualmente. Acho que não precisa de microfone não, né? Então, irmãos, o Chico pediu para a gente trazer uma palavra, né? Então, vocês desculpem aí qualquer coisa, mas é o Espírito Santo é que nos conduz, né? Esse é o que importa, né? Vamos orar, né? Pedir para o Senhor nos conduzir aí nesse tempo. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu nome é que importa ser glorificado e exaltado, Senhor. Apresentado, honrado, visto, Senhor, pensado, Senhor. Esse é o nosso objetivo de estar aqui, Senhor. É exaltar o Senhor, bendizer o Senhor, ter comunhão uns com os outros, amadurecermos juntos, crescermos juntos, nos aproximarmos do Senhor juntos, Pai. Por isso nosso pedido, nosso clamor é que o Teu Espírito venha sobre essa igreja, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, levando cativo todo o pensamento contrário, para que ouça aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bom, eu vou começar pedindo para... Não, volta para... Isso, né? Nós vamos ler esse texto aí, tá? Vamos ler esse texto. Eu queria que a gente lesse juntos, né? Tá? Podemos ler juntos? Vamos lá, então? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais elevados que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é Isaías 55. Vamos para agora Jeremias. Vencei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deixa só um pouquinho aí, né? Irmãos, esses dois textos não têm assim uma ligação direta com a palavra, né? Com o tema da palavra que a gente vai estar compartilhando hoje. Mas eu achei importante de trazer esse texto para ficar claro para nós, né? Quais são o que o próprio Deus fala a respeito dos pensamentos dele e dos caminhos dele, né, a respeito do seu propósito e acerca de nós, né? Por isso é muito importante em qualquer situação que a gente estiver vivendo, em qualquer tema que a gente estiver falando, em qualquer palavra, em qualquer momento, qualquer luta, a gente ter isso em mente, que é uma afirmação do próprio Deus, né? Nós erramos sempre que a gente tenta entender a Deus e a gente tenta entender os seus pensamentos. Essa palavra é muito clara quando ele diz que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos pensamentos, certo? E os caminhos dele são muito mais elevados que os nossos caminhos. Então, não dá para a gente entender a Deus, né? E o homem tem a tendência na sua vida, em qualquer situação que surge, principalmente nas dificuldades, não entendo por que está acontecendo isso, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, por que Deus não fez, por que Deus não faz. A gente esquece dessa afirmação de que ele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, né? Que os caminhos dele não são os nossos caminhos, mas ele diz, são muito mais elevados. E o segundo texto que vem trazer um conforto para a gente, né? Eu já falei essa passagem várias vezes, pelo menos no grupo lá em casa eu estou sempre falando, sempre vem ao meu coração isso. O segundo texto traz um conforto para a gente, porque apesar da gente não saber, né, apesar dos pensamentos dele, dos caminhos dele serem muito mais elevados que os nossos, ele próprio afirma, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, eu sei, são pensamentos de paz, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Eu estava refletindo, eu gosto de refletir e pensar, se a gente pensar, quando ele diz para dar o fim, para vos dar o fim que esperais, e eu creio o seguinte, que independente da situação do ser humano, daquele que conhece a Deus, do que não conhece a Deus, aquele que está bem, aquele que não está bem, né? O que o homem quer? O que o homem busca? O que ele espera? O que ele deseja? Eu duvido que seja algo mais importante do que paz. Não é isso?
O homem quer paz. Ele acha que a paz vai estar em ser rico, a paz vai estar em ter poder, a paz vai estar em conquistar todas as mulheres ou todos os homens que a pessoa quiser, né? Ele acha que a paz vai estar na música, que vai estar nas drogas. Ele acha que ele vai encontrar paz sendo ateu, né? Então ele busca a paz. Então eu creio que por isso Deus fala que, né, os meus pensamentos em relação a vocês são pensamentos de paz. Então a gente pode descansar o nosso coração nessa afirmação e lembrar sempre dessa realidade no meio dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas incompreensões. Não é errado a gente, poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Amém. Às vezes nem vai entender. Pode ser que um dia a gente venha entender. Porque nós não precisamos efetivamente entender. Nós precisamos confiar que Ele entende, Ele sabe. E que nada foge do controle dele. Então eu pus esse texto para a gente ir no nosso desdobramento aqui. Tá? Eu vou às vezes ler alguma coisa, porque realmente nas minhas reflexões para a palavra, eu fui anotando, né? Fui digitando, fui anotando. Obrigado, Cleiton. Então... eu tenho refletido ultimamente, né, sobre a questão da maturidade espiritual. A palavra fala, né, que o homem chegar a ser maduro. A palavra em alguns lugares usa até o termo perfeito, né, o homem ser perfeito, né? E a gente muitas vezes fala assim, nunca vou chegar lá porque perfeito ninguém nunca vai ser. Mas essa palavra perfeito no Novo Testamento, muitas vezes, não é esse aspecto de perfeição que nunca erra. Não é aquela perfeição que não tem mais por onde crescer. A perfeição na palavra muitas vezes diz respeito à maturidade mesmo, ser maduro, né? Então, eu tenho refletido a respeito disso. E a minha pergunta, nessa busca desse objetivo, eu tenho pensado o seguinte, eu faço a seguinte pergunta, né, para mim mesmo: o que é necessário a pessoa conhecer, né? Eu tenho esse costume, quem me conhece sabe, que às vezes eu tenho o costume das repetições, de usar palavras sinônimas, mas para mim mesmo, para reforçar, né, o pensamento, para ter uma abrangência maior do que aquilo que eu estou pensando, né? O que é necessário a pessoa conhecer, a pessoa crer, a pessoa se aprofundar, a pessoa obedecer, a pessoa ter plena convicção, praticar, se entregar, mergulhar, ser totalmente absorvido, tornar hábito. O que é necessário? De forma voluntária e consciente, não obrigado, né? Para que essa pessoa se torne maduro, ela se torne útil, apto, preparado, enfim, para ser frutífero, viver e servir prontamente ao Senhor em sua jornada. O que nós precisamos? Aprender, assimilar, ser transformados, né? De uma maneira assim mais didática, irmãos. Estou falando de uma maneira didática, para a gente entender, pensar de uma forma didática, que não se resume a isso que eu vou estar apresentando, né? Nesse meu primeiro rascunho dessas reflexões, eu cheguei a 5 grandes temas, né? Os quais a gente pode, em algum momento, eu tenho o pensamento de aprofundar. É a próxima tela que eu vou pedir para a Laura colocar. É só subir aí, meu amor. Aí, pronto. Eu chamei, tá? Na minha reflexão eu chamei dessa forma, dos temas prioritários para o amadurecimento espiritual, né? Para a gente ser maduro mesmo. Temas, assuntos, né? Temas para serem abordados, estudados, aprofundados, cridos, assimilados, né? Eu coloquei 5, né? E não está necessariamente numa ordem de prioridade, tá? Eu fiquei tentado a colocar como primeira coisa o insondável amor de Deus. Eu fiquei tentado, né? Porque na verdade o amor de Deus abrange tudo, né? Deus é amor. E a gente percebe que se a gente pudesse dizer que Deus tem algum atributo que mais importante, que eu acho que não é nem isso, o que reflete para nós é que Deus é amor, né? Eu fiquei tentado a fazer isso, mas eu falei, não, eu vou deixar na questão do estudo, que a gente não vai abranger tudo hoje, eu coloquei esse amor insondável de Deus lá em último lugar, né? Porque às vezes acontecem confusões nessa questão do entendimento do que o amor de Deus, como o amor de Deus atua na nossa vida. Às vezes, por uma compreensão incorreta do amor de Deus, a gente acha que o amor de Deus
permite que aquilo que é pecado seja praticado como se não fosse pecado. Nós vamos chegar nesse ponto em algum momento. Por isso que eu não quis falar primeiramente do amor de Deus, né? Que eu chamei o insondável amor de Deus. Eu procurei algumas palavras fortes aí para dar ênfase, né? Vocês vão ver isso. Então o primeiro que eu coloquei, e é o que a gente vai falar hoje, é sobre a soberania incontestável de Deus. Né? Eu procurei uma palavra e eu acabei chegando nessa palavra incontestável. Né? Eu não combinei com a Laura, ela até perguntou para mim sobre cântico, se eu tinha algum cântico. Eu fiquei pensando assim, algum cântico relacionado à sabedoria, à soberania de Deus. Mas não me veio à mente, né? Eu fiquei tranquilo, falei, não, deixa o Senhor conduzir, deixa o Espírito Santo conduzir, né? Eu creio que quando o Espírito Santo conduz, o louvor tem a ver com a palavra, tem a ver com a situação de alguém, o Espírito Santo quer falar ao coração de alguém. Então, esses são os temas, a soberania incontestável de Deus, o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Interessante que o cântico fala, né? Tu és soberano, absoluto, né? A centralidade do reino de Deus, né? A igreja, o mistério de Cristo, aí eu estou usando uma expressão que o Jamê gosta de falar, né? E o insondável amor de Deus. Lembrando que não existe uma ordem de prioridade. Esses assuntos, esses temas, eles atuam juntos, é tudo isso. Tudo isso tem que fazer parte de nós. Tudo isso deve, né? Nós devemos ser mergulhados, cobertos, né? Inseridos, totalmente tomados pelo Espírito Santo na compreensão desses temas, né? Então nós vamos falar hoje sobre a soberania incontestável de Deus. Vocês veem que tem um vínculo, né? Tudo tá vinculado, tudo está relacionado, né? Mas pode tirar essa tela que depois a gente vai, né, ver alguma coisa. Então, soberania é um atributo de Deus, é um atributo de Deus, da sua divindade, é uma característica do seu ser, tá? O que é um atributo? Já que nós estamos falando de atributo, né? Só uma explicaçãozinha rápida. O que é um atributo? O que é um atributo divino? Eu estou com um livro aqui que chama O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer, fica a recomendação para ler, né? Ele fala nesse livro que a ideia que a pessoa tem de Deus, a ideia que uma pessoa tem de Deus é muito importante no sentido de como ele vai conhecer e servir a Deus. Esse livro, ele descreve atributos de Deus, né? E ele diz o seguinte: o que é um atributo divino? Qualquer coisa que Deus tenha revelado ser verdade a seu respeito. Qualquer coisa que Deus tenha revelado para o homem ser verdade a seu respeito. Então não dá para a gente... Tem alguns teólogos que se arriscam a relacionar quais são os atributos de Deus. Mas o que nós temos como atributo de Deus é aquilo que Ele revelou a nós, né? Então, a soberania de Deus, a soberania divina é um atributo de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês tenham liberdade rapidamente, quem quiser falar, poder dizer. A minha pergunta é o seguinte: qual o conceito de soberania para você, né? Como você definiria a soberania de Deus? O que vem no seu pensamento sobre a afirmação Deus é soberano? Tenham liberdade aí, uma, duas, três pessoas, à vontade. Soberania de Deus, o que você entende por dizer Deus é soberano? É superior a todas as coisas. Superior a todas as coisas. É o dono de todas as coisas. Dono de todas as coisas. Ele tem o controle de todas, tudo. Tudo está debaixo do controle de Deus, nada foge. Amém. Tudo está debaixo do controle de Deus, nada foge. Alguém mais? Pode falar, gente. Ele manda em todas as coisas. Ele manda em todas as coisas. Amém. Tudo isso. Amém. Oi? A gente obedece. E a gente tem que obedecer. E obedecer a gente vai ver com alegria, com convicção, né? Com júbilo. Meus irmãos, uma hora eu quero fazer... Esses dias mesmo eu estava conversando... não sei com quem que eu estava conversando. E eu falei, olha, eu tenho vontade de pegar o Novo Testamento e fazer uma leitura focada naquilo que diz sobre a alegria. Mas a alegria no sofrimento, na tribulação, na dificuldade. Está cheio de texto. Até quando fala de perseguição, ele fala com alegria, com júbilo, com gozo, né? Então o que agrada o coração de Deus em nós é quando a gente obedece, quando a gente
ama, como a gente age, quando a gente se aquieta, sempre com alegria, né? Fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força, porque quando a gente não tem força, que a gente se alegra na força do Senhor. Né? Na minha fraqueza é que eu sou forte, porque daí o Senhor... Eu vou ler aqui A.W. Tozer, no seu livro Conhecimento do Santo. Ele diz o seguinte: a soberania de Deus é o atributo a partir do qual ele governa toda a sua criação. É tudo isso que vocês falaram, tá? Ele é atributo a partir do qual ele governa toda a sua criação. Outra coisa que ele disse aqui: ele pode fazer o que quiser, o que bem entender, sempre, em qualquer lugar, a qualquer momento e eternamente, para executar seu propósito eterno até o último detalhe, sem nenhuma interferência. Isso é soberania de Deus, né? Eu escrevi aqui o meu resumo, que eu já tinha, na verdade, eu já tinha escrito antes de pegar isso aqui do Tozer, né? Meu resumo é mais assim, numa linguagem mais coloquial, né? Mais do nosso dia a dia, que às vezes parece dar um tapa, né? na cara da gente, assim. Deus faz o que ele quer fazer, e ele não tem que dar satisfação para ninguém do que ele faz. Deus não faz o que ele não quer fazer, e ele não tem que dar satisfação para ninguém do que ele não faz. Esse é meu resumo sobre soberania de Deus, né? Mas, meus irmãos, agora vocês entendem por que eu pus aquele texto inicial? A pessoa assustar assim, mas tal coisa, tal situação, não sei o que, sofrimento, tal, a criança foi estrupada, não sei o que, morreu, fez isso, fez aquilo, que culpa tinha, papá. Vamos lembrar da passagem: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Mas eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz. Então ele é soberano, né? Ele é soberano, então isso aqui tem a ver com a soberania de Deus, né? Então, nós estamos falando a respeito da soberania incontestável de Deus. Tem dois textos que eu peguei aqui, bem curtos. Moisés, eu ia falar Moisés 3,14, né? É Moisés, porque foi Êxodo, né? Êxodo 3,14, que é Moisés, né? Tá. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés, né? Quem conhece? Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e falou: você vai no Egito, que eu quero libertar meu povo e vou usar você. E Moisés ficou lá, né? Contestando, ficou falando. Irmão, não é problema conversar com Deus. Não é problema você questionar a Deus. O importante é o que está no seu coração. Se você está falando, você está questionando, está perguntando porque você quer aprender, até mesmo porque você quer entender. Agora, se é por rebeldia, se é porque você acha que sabe mais do que ele, ou ele vai se calar, ou ele vai mandar um raiozinho em cima da gente, né? Eu digo um raiozinho, uma situação, uma provação, porque ele nos ama, mas é sempre para nos levar a um bom estado, né? Conhecê-lo. Olha a história de Jó, né? Olha a história de Jó. A Bíblia fala lá no início que Jó era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus. Ele sacrificava pelos filhos, sem nem saber o que os filhos podiam estar fazendo, ele ia fazer sacrifício. E ele passou por tudo aquilo que ele passou. Estou dizendo isso para dizer, o que é que Jó falou lá? Jó falou: foi-me bom ter sido afligido. Né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Gente, que coisa maravilhosa! Será que não vale a pena a gente passar por qualquer coisa que seja para poder lá na frente dizer: eu estou vendo a Deus, eu vejo a Deus? Foi aquele que falou: hoje meus olhos te contemplam. Que coisa maravilhosa! Não existe dom maior nessa vida ou na vida eterna nossa do que ver a Deus, conhecer a Deus, né? Aí sabe aquele insondável amor de Deus, né? Bom, e vamos continuar aqui. Tá. Então, Moisés, né? Estava ali conversando com Deus, falou: Senhor, mas quando eu for lá, e eles me disseram: quem é que te mandou? O que Deus falou com Moisés? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. A maioria das versões está até em caixa alta, tudo em maiúsculo assim, né? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Pronto, eu sou, pronto.
Sou eu sou, pronto. E mais ninguém, né? E eu gostei, e tem um outro texto que às vezes a gente não lembra, de Jesus. Uma ocasião Jesus falou, sou eu. O que aconteceu? Vocês lembram do texto? Não, também teve isso. Ó. Quando aqueles que vieram aprisionar Jesus chegaram, né, e Jesus era tão parecido com todo mundo que não dava para saber quem era. Ele falou, quem é Jesus Nazareno? E Jesus falou assim, disse-lhe Jesus, sou eu. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Lembra desse texto? Está lá quando prenderam Jesus. Recuaram e caíram por terra. Então era o grande eu sou que estava ali, o poder. Então foi uma manifestação de Deus, mais uma manifestação do Pai, por meio da vida do Filho, para mostrar, para depois dizer, olha, vocês são inexcusáveis, vocês não têm desculpa. Não tem, indesculpáveis, né? Nós, irmãos, o ser humano é indesculpável. Mesmo que você não saiba o que se passa na vida de A, B, C ou D, pode ter certeza que Deus já, de alguma maneira, falou ao coração daquela pessoa e essa pessoa ou aceitou ou recusou. Né? Então, mas fulano, será que ele ouviu o evangelho? Será que ele foi salvo? Será que ele morreu? Será? Irmãos, o nosso foco não é esse. O nosso foco é servir o Senhor, nosso foco é abrir nosso coração, abrir nossa casa, conhecer mais e mais o Senhor, né, do que ficar nesses questionamentos. Né? Tem duas expressões que eu vejo às vezes a respeito disso. Quem é militar, já foi, serviu o exército, tem uma coisa que o soldado faz que é marcar passo, não tem? Quando vai começar a marcha, fica marcando passo um tempo, parado, para acertar o passo, né? Aí o sargento, o superior vem, marche! Aí você começa a marchar. Então, irmãos, e tem outra expressão que é mais, né? É mais simples, mas a gente entende o que é. É igual o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Não vai chegar em lugar nenhum. Ficar marcando o passo, não vai chegar em lugar nenhum. Correr atrás do rabo também não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, muitas vezes a gente fica correndo atrás do rabo, né? Fica ali marcando o passo e não caminha. Né? Mas isso, mas aquilo, não sei porquê, o que foi, o que faz? Olha para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, todo peso, todo embaraço, eu sigo em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, servindo o Senhor, conhecendo o Senhor. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais ele está em nós. E quanto mais ele está em nós, mais, mesmo sem a gente perceber, a gente vai brilhar, a gente vai refletir a ele no mundo, diante das pessoas. Você pode ter circunstâncias em que a gente vai ficar bobo de ver alguém falar alguma coisa a nosso respeito e que não é nossa causa, é a presença do Espírito Santo. É o que Deus já fez em nós. E é isso que Ele quer fazer em nós. Onde quer que a gente ande, as pessoas vejam Jesus. Mas agora, como que isso pode acontecer? Eu tenho que buscar a face dEle. Eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu tenho que crer que as lutas, as dificuldades, as tribulações, as angústias, as faltas de qualquer coisa, Deus está no controle disso. E Ele está me moldando. Eu deixo sugestão de um outro livro, eu ia trazer para mostrar, que chama A Patrola de Deus. A Patrola de Deus. Acho que todo mundo conhece o que é uma patrola, né? Aquele tratorzão que vai arrebentando tudo, né? É esteira, né? Ele vai arrancando e arrebentando tudo. Então esse livro, o irmão lá fala sobre a patrola de Deus, falando a respeito disso. O próprio autor que escreveu o livro, ele diz que ele era pastor tradicional e tal, e aí um dia, né, uma irmãzinha chegou para ele e falou assim, no final de uma pregação, no final de um culto, ele cumprimentando todo mundo na porta da igreja, a irmã olhou nos olhos dele e falou assim, pastor, o senhor está no mover de Deus? Uma pergunta parecia boba, mas aquilo, ele voltou em casa e ficou, mas Senhor, eu estou no teu mover? Eu quero estar no seu mover. E o Espírito Santo foi operando na vida dele e ele diz, e aí eu entendi, Deus mandou a patrola em cima da minha vida. Então, enfim, leia um livro, né? Não vou dar spoiler nenhum não. Né? Uma coisa importante que você estava falando é o seguinte, né? Você vê, Deus quer a gente daqui para frente, não importa.
Não importa a maneira que você chegou, não importa Isso. o estado que você está, o que passou, passou, e Deus fala, eu faço nova. Todas as coisas. Eu quero. Então não importa. Se você chegou agora, é agora. É agora. Começou com você agora. Se o outro vai chegar daqui um pouquinho, vai Sim. entrar no processo. Exatamente. Então, isso é maravilhoso de Deus. É você poder entrar no processo de Deus sem, né? A coisa não para, ele está ativo, está rodando e você está fazendo, entra e começa a fazer parte do mover e do agir. Exatamente. Não importa, né? Não importa o tempo, não importa a idade, não importa. Né? Deus faz novas todas as coisas realmente, né? Bom, eu falei do meu resumo, falei eu sou o que sou, Jesus falou, né? Agora, não é mudando de assunto, mas nós estamos falando da soberania de Deus. Aí vem uma pergunta prática, né? Que tem a ver com a nossa atualidade, tem a ver com a atualidade que nós vivemos nesse mundo, nessa sociedade, né? Deixa eu ver se eu fiz a pergunta certa aqui, né? Cadê? Qual movimento, filosofia, eu estou chamando assim, tá? É o principal inimigo da sabedoria de Deus? Vamos ver se eu estou fazendo uma pergunta que dá para a gente pensar. O que existe? Algo que se dá muita importância? Os filósofos falam, você na escola, na faculdade, né? É algo tão comum, né? Conhecimento. Tem a ver, sim. Mas é algo... Sucesso. Não, tem uma outra coisa, tem um outro nome, que tem a ver com o ser humano. Humanismo. Tudo isso é ensino que está debaixo do pensamento humanista. O pensamento humanista, a filosofia humanista, tá? Tanto que eu escrevi aqui assim, o humanismo é o maior inimigo da soberania divina. Ele é a causa do homem se escandalizar diante de ações e permissões de Deus. Não só ação, não só aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus permite. Lembra que eu falei? Às vezes a soberania de Deus se manifesta em ele, aparentemente, não intervir em uma determinada situação. Eu fiquei pensando se eu falava uma coisa aqui, mas eu vou falar. Eu fiz uma estatística, eu fiz uma pesquisa e alguns homens de Deus, gente bem conhecida, me respondeu porque eu realmente não achei. Você sabe que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, na terra de Canaã, o que Deus mandou eles fazerem? Dentre outras coisas, o que Deus mandou fazer? Deus mandou exterminar todo o povo daquela terra. Sabe qual é a pergunta? O que eu busquei? Existe alguma estatística, existe algum pensamento, existe alguma coisa para saber quantas pessoas mais ou menos habitavam aquela terra? Eu fiz essa pesquisa, procurei no Google, não achei, mas eu joguei num grupo de irmãos, que inclusive tem 5 pastores, e um deles me falou, Guilherme, pensa-se que havia 9 milhões de pessoas naquela terra. 9 milhões de pessoas. Aí, por que eu pensei de falar isso ou não? Quando a gente está falando de soberania, aquilo que Deus faz e o que Ele deixa de fazer. Deus, na sua soberania, Ele mandou que fosse exterminado 9 milhões de pessoas. Se você for pensar humanamente, foi um dos maiores genocídios da história humana. Então, Deus, na sua soberania, ordenou que Israel eliminasse 9 milhões de pessoas, se é que esse é o número próprio. Aí eu vou dizer outra coisa. Deus, em sua soberania, não impediu que 6 milhões de israelenses, de judeus, fossem exterminados no Holocausto. A gente percebe, irmão, soberania é isso. Eu não preciso entender, eu tenho que temer. Isso tem que... É só convite. Essas coisas têm que encher meu coração de temor. Nossa, mas que Deus cruel. Esse é o pensamento humanista. Você pensa isso? Se eu pensar isso, eu tô dominado pelo humanismo. Por isso que eu falo, irmão, o quanto é importante a gente ser introjetado com essa realidade da soberania de Deus. Guilherme, eu ia mais além ainda.
Se a gente lembrar da época de Noé, foi exterminado. Exato, eu lembrei disso. Uma família que gerou todas as novas famílias. Então, assim, o projeto de Deus é muito mais. É muito mais. Pensando, Deus tem um projeto, vai se cumprir. Nós precisamos ser transformados, renovado a nossa mente. É claro, humanamente falando, nossa, criança, velho, mulher, sim, mas é soberania de Deus. Então, a realidade da soberania de Deus deve dominar a minha vida e eu entender, olha, não importa qual é o meu pensamento, Deus sabe o que faz, em sua soberania, né? Deixa eu continuar aqui. Tá, vou ler. O humanismo é a causa do homem se escandalizar, tá vendo? Quando eu penso assim, vem uma pergunta, não estou perguntando para você, mas tudo bem. Você se escandaliza com uma coisa dessa? Será que alguém se escandaliza com o fato de Deus ter mandado matar 9 milhões de pessoas? A gente se escandaliza com o fato de Deus não ter, entre aspas, feito nada para que 6 milhões de pessoas do seu povo fossem mortos? Se eu me escandalizo, eu ainda estou muito influenciado pelo humanismo, né? Essa é uma pergunta que vai ficar, né? E se eu usar outro ponto de vista, será que Deus não levou para junto dele esses 9 milhões de pessoas? Não tem, a Bíblia não responde a respeito disso. Não sabemos. Eu gosto muito do Não justifica, né? A Bíblia não tenta justificar as ações. Não. Eu acho né? que Deus não se justifica. Ele não se justifica. Meu irmão, eu creio. Se você tem perguntas, escreve no papelzinho, fala, Senhor, um papel eterno, para você perguntar para Ele. Você perguntar para Ele naquele dia. Fala, Senhor, eu vou esquecer, mas o Senhor vai lembrar. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Senhor me responder lá. Ele vai lembrar. Entendeu? Então, Põe na nuvem. Né? Pode lembrar. Põe na nuvem. Pode ser que ele não responda. Ele é soberano para responder, para não responder. Né? Você vê na Bíblia. A gente vai conhecer tudo, meus irmãos. É grandioso demais isso. Né? Eu vou ler aqui, deixa eu ver. O humanismo é a causa do homem se escandalizar diante de ações e permissões de Deus, ou mesmo do seu silêncio. Porque por não compreender, né? A gente não compreende a ação ou a omissão ou o silêncio de Deus, ou ainda que e mesmo no íntimo, discordar de decisões que Ele toma em sua absoluta soberania. Não adianta eu fingir que eu não estou discordando. Se eu discordo de uma decisão soberana de Deus, Ele não vai deixar de me amar. Mas é preciso Deus sondar meu íntimo. Por isso que eu falo, o conhecimento do Senhor, a intimidade com o Senhor. Paulo, quando você lê Paulo fala que ele fazia tudo que ele fazia, tudo que ele deixou, que ele abandonou, que ele abriu mão, era com um objetivo, pelo conhecimento de Jesus. Ele queria ter intimidade com Jesus, era o principal foco dele. Era o principal foco de Paulo, era conhecer o Senhor, porque eu creio nisso, quanto mais nós o conhecemos, menos essas questões vão perdendo importância para a gente, vai perdendo importância, e irmãos, a gente vai assimilando outra coisa, a gente assimilar o desejo de fazer parte dessa obra dele, desse propósito eterno dele. Então, ao invés de eu ficar preocupando se meu tio, se minha tia, se meu avó, se meu sobrinho, não sei quem morreu e foi para o céu, eu vou ser instrumento nas mãos de Deus para resgatar esses que estão aí. Eu fico lá com 1000 questionamentos com outro que não sei o que, tal, e não penso no meu vizinho. Não penso na minha filha, não penso em alguém. Então, assim, vamos parar de ficar correndo atrás do rabo, amassando barro. O Senhor nos chama para uma obra maravilhosa. Ser transformado e ser instrumento na transformação de outras pessoas. Pelo pleno conhecimento de Jesus. Né? Aí vem aqui. Nós temos que nos arrepender profundamente do humanismo. Mesmo que inicialmente não seja identificado. Porque assim, não estou dizendo que a gente, meu pensamento é humanista. Não. A questão humanismo, ele influenciou de tal maneira a igreja como instituição, a igreja moderna, a igreja no mundo. Tem igrejas, tem grupos, irmão, estão totalmente dominados pelo humanismo.
E às vezes é de uma maneira que a gente nem percebe. A gente nem sabe, a gente acha que é de Deus e é humanismo. Né? Por isso, uma das nossas orações tem que ser sempre aquela que Davi fez, que está lá no Salmo. Né? Quem pode conhecer, não sei se é esse termo, quem pode conhecer os seus próprios erros? Né? Sonda-me, né? E revela, expurga-me dos que me são ocultos. Quem pode conhecer os seus próprios erros? Expurga-me do que me são ocultos. Então que a nossa oração diante de Deus também seja: Senhor, traz à tona aquilo que realmente importa. Me expurga, traz para fora, e Ele tira, e Ele traz, meu irmão. E às vezes Deus vem e mostra para a gente com amor coisas na nossa vida que a gente quase morre de vergonha. Nossa, mas misericórdia. Mas é porque Ele nos ama. Quando Ele traz à tona, eu me arrependo, eu confesso, Ele perdoa, Ele transforma, você vence mais um passo, mais uma barreira, mais um obstáculo, mais uma coisa que estava ali, um peso, mais um embaraço. Não necessariamente um pecado, mas um peso, um embaraço, uma pedra que está atrapalhando aquela semente de fluir, né, de germinar. Então, nós temos que nos arrepender profundamente do humanismo. Mesmo que esse humanismo em nós nem seja identificado, não seja percebido, não seja sentido, porém ele está incrustado em nossa alma. Né? E quando eu falo de alma, estou falando da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. E ele faz parte, esse humanismo, né, da moral, da ética, na cultura, nos costumes, nos hábitos, nas atitudes, na prática. Então, às vezes, até nós mesmos, até pessoas que já conheceram, já foram transformados, já nasceram de novo. Né? Nasceu de novo. Às vezes está vivendo, navegando de braçada no humanismo. Já está no Senhor, mas está enganado por pensamentos humanistas. Né? Moral pois o humanismo, eu chamei assim, não é bem essa palavra, no momento eu não achei outra. O humanismo é o atributo do homem que guerreia, que se rebela, que se opõe abertamente ao atributo da absoluta soberania de Deus e questiona, coloca em dúvida, dissolve, reduz todos os demais atributos da divindade, tais como o amor, a misericórdia, a bondade, a graça e a fidelidade. A fidelidade e a justiça. O que eu quero dizer aqui? Que ele vai contra, ele até dissolve. Lá mais para frente eu vou falar, né? Para isso, é indispensável ao nascido de novo se submeter incondicionalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Né? Então eu entendo, eu creio que dentro das questões que o nascido de novo, né, tem que aprender, absorver, entrar, mergulhar, como eu falei no início, acho que um dos primeiros pontos é a soberania incontestável. Amém, Deus é soberano. Deus é soberano. Né? Então, um passo foi dado. A pessoa não vai questionar mais nada. Né? A pessoa, porque já está introjetado nela que Deus é soberano. Né? Cai muito com o que o pastor Elson falou no último pregação. Essa submissão. Se você não entender essa submissão, você não se rende para a mudança. Né? Você vai querer contestar tudo, você vai dificultar a sua vida. Né? Toda vez que a gente endurece o coração, a gente volta para o final da fila. Para começar de novo. Aí Deus... eu imagino, pelo menos assim, se faltar pouco tempo para a nossa vida, que a gente não sabe o tempo, sim, Deus aperta mais para conseguir. Pode sim, pode usar. Então, quando você tem muito tempo de vida ainda, parece que as coisas vão acontecendo paulatinamente, mais tranquilas. Quando falta pouco tempo, a pressão tem que ser maior para conseguir o ferro ser fundido. Exato. Mais pouco, E aí eu vejo que Deus age de uma maneira mais forte para não perder o seu. Sim. Porque Ele nos ama demais. Ele nos ama demais e Ele quer que nós o conheçamos cada vez mais. E também para podermos ser participantes, né, da obra para a qual nós fomos chamados. Né? Esses dias mesmo a gente estava lembrando, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, imagina o privilégio, o privilégio de ser cooperador de Deus. Esse é privilégio, é alegria, é prazer, é maravilhoso. Né?
nós estamos falando agora de submissão, então eu chamei de submissão incondicional. Então vem uma coisa aqui que eu escrevi. O amor, a misericórdia e a graça de Deus, dentre outras coisas, não são atributos dele que me liberam de cumprir sua vontade. Por mais dura, nós estamos da vontade de Deus, por mais dura, por mais estranha e por mais sacrificial que me possa parecer a vontade dele. Devido, por que ela parece dura, estranha, né? Sacrificial para mim? É devido ao humanismo. Ao humanismo ainda arraigado em minha alma, na minha compreensão, na minha vontade, nos meus sentimentos. E sim, né, lembra, eu falei que o amor, a misericórdia e a graça de Deus não são atributos que me liberam de cumprir a sua vontade. Nós vamos falar mais a respeito disso. Nada libera a gente de cumprir a vontade de Deus, né? E sim, o amor, a misericórdia, a graça de Deus, em si, são manifestações do poder de Deus que me capacitam a negar a mim mesmo, a renunciar à minha vontade, renunciar às minhas razões, meus sentimentos humanos, tomar em cada circunstância a minha cruz e obedecer pronta e integralmente seus princípios soberanos e eternos. Então o amor, a misericórdia, a graça de Deus é tudo que vem dele para me capacitar, não é para me liberar do pecado, não é para eu não precisar cumprir a sua vontade, é para que eu possa negar a mim mesmo, renunciar a tudo, tomar minha cruz em cada circunstância. Quando a palavra fala sobre tomar cada dia a sua cruz, né, ele está dizendo, são as circunstâncias. Quando você tem uma vontade, um pensamento, e Deus vem e mostra algo diferente, ao invés de você fazer a sua vontade, você faz a vontade dele. Isso é tomar a cruz, né? É tomar a cruz. Tá, vamos continuar aqui. Jesus falou, eu fiz um ajuntamento aqui. Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Quem não toma cada dia a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E uma coisa que me veio à mente, esses dias eu estava conversando com alguém, ou foi uma palavra que eu vi, quando ele diz não pode ser meu discípulo, ele não está dizendo que não é permitido. Ele não está dizendo que é proibido. Se você não renunciar, você está proibido de ser. Não pode, né? O português é muito rico, né? Está dizendo que você não consegue, você não tem condição. Você não tem capacidade. Você só vai ter capacidade, condição de obedecer, de ser discípulo, se você negar a si mesmo, renunciar a tudo quanto tem, tomar cada dia a sua cruz. Então entenda esse texto dessa maneira. É por isso que ele nos traz para as lições, para as circunstâncias, para que a gente aprenda o resultado, o prêmio de negar a si mesmo, né? A bênção de abrir mão de tudo, né? O fruto de tomar a cada dia a sua cruz é grandioso, é infinito, né? Outra coisa que eu escrevi aqui, Paulo disse, Jesus falou, Paulo disse, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá claro, né? Ele nos chamou para não viver mais para nós mesmos, mas para ele, por ele, né? Aí eu escrevi aqui, Jesus disse, Paulo disse, agora Guilherme disse, né? Não existe vida abundante. Gente, presta atenção, é a minha convicção. Eu acho que está condizente com a palavra. Não existe vida abundante sem morte incondicional do eu, com consequente submissão inquestionável ao governo absoluto e soberano de Deus sobre nosso espírito, corpo e alma. Não existe, a gente não vai ter vida abundante se a gente não se submeter ao governo absoluto de Deus, né? Nós falamos aqui sobre o escândalo, né? Então vamos alguma coisa que eu escrevi sobre o escândalo. Se alguma exigência do reino de Deus, alguma ação de Deus, isso que a gente está falando, se alguma exigência do reino de Deus me escandaliza, devo tomar a cruz e com ela matar em mim aquilo que contraria o reino. Por mais dolorido que seja em minha experiência
e mentalidade. Porque se eu creio que Ele é soberano, se eu creio que Ele tem algo muito maior, então eu vou tomar a minha cruz, né, e matar em mim aquilo que contraria o reino, por mais dolorido que seja em minha experiência e mentalidade. Não tenho que compreender, aceitar, eu pus assim entre aspas, eu tenho que obedecer. Não é obediência cega, não. Você tem toda uma base disso que nós estamos falando para tomar essa postura de fé, né? Ok? Olha, agora vamos ler um texto aqui que Jesus falou, que é bem conhecido, né? Jesus, depois de um certo discurso, bom, vamos ler aqui. Está lá em João 6, de 60 a 68. Eu vou ler aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos. Lembra? A gente tem que lembrar que os discípulos de Jesus não eram apenas os 12. Aqueles foram chamados para ser apóstolos e caminhavam com eles. Discípulos eram aqueles que já haviam crido nele. Aqueles que afirmaram que criam nele e o seguiam e caminhavam com ele. Veja que a palavra chama de discípulos. Não falava de seguidor, se bem que seguidor no sentido da palavra é bênção, né? Não eram curiosos, porque tinha um monte de curiosos também seguindo a Jesus. A palavra fala que eram discípulos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, e a Bíblia fala que muitos, a partir daquele momento, se afastaram. Muitos deixaram de seguir, não sei se está em outra versão, né, ou em outro evangelho. Jesus em si mesmo, sabendo que os discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Jesus falou escândalo. Isso escandaliza-vos? Desde então, muitos dos seus discípulos, está aqui, né? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, que essa seja a palavra para nós, independente da situação, independente da dificuldade, independente do problema, independente do escândalo, independente do fato, né? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, eu vou mergulhar mais em ti, eu quero é mais do Senhor, né? Eu estou chegando a uma conclusão aqui, né? Não vou ser daqueles que levam meia hora para fazer uma conclusão. Eu escrevi o seguinte, irmãos: a vida com Deus é um processo de amadurecimento e de conhecimento, absorção, internalização, assimilação crescente da vontade e das exigências do seu reino, né? O que eu quero dizer com isso? Lembra que quando Jesus deu a ordem dele lá no final de Mateus, ele diz assim: ide, portanto, a todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus mesmo uma vez falou assim: olha, vocês não estão preparados para receber todo o ensinamento, mas quando vier aquele Espírito Santo, vocês vão receber o ensinamento. O que eu estou dizendo com isso? Né? É como quando a gente vê a parábola da semente, veio a semente, a pessoa se converteu, se alegrou, mas quando veio as dificuldades, muitos se escandalizaram e se apartaram. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando a pessoa vem para Jesus, eu creio o seguinte, que quando você está pregando para alguém, falando de Jesus, falando do reino para uma pessoa, a gente precisa deixar claro para a pessoa, né? Você está recebendo a Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Ele é soberano, né? Haverá na sua caminhada situações, não tem como na porta você mostrar, digamos assim, não tem como na porta mostrar tudo. É isso que eu estou dizendo, porque nem a gente sabe. É na caminhada, é no processo de caminhada com o Senhor, é que o Senhor vai fazer a obra na vida daquela pessoa e ela pode sim apostatar. Ela pode sim, não, isso não serve para mim. Por que não me disseram isso lá atrás? Né? Porque eu não imaginava que era assim, né? Mas porque a pessoa não entendeu direito, não aprendeu direito. O que a pessoa... Eu falei isso com o Magno, né? A gente conversando, eu falei isso com ele uma ocasião. Magno, importante você entender que você está vindo com tudo para Jesus. E Ele vai conduzir a sua vida. E vai haver situações na sua vida em que você vai ter que abrir mão da sua vontade, né?
pela vontade de Deus. Então, foi isso que eu quis dizer aqui. A vida com Deus é um processo de amadurecimento e de conhecimento, absorção, internalização, assimilação crescente da vontade e das exigências do seu reino. A cada exigência, a cada situação, a cada situação que surgir dessas que a gente está falando e outras mais, o que eu devo fazer ou não fazer? Eu devo não fazer concessões. Um grande problema, irmãos, no seio da igreja é o fazer concessão. Então, às vezes, a instituição, o grupo, está mais preocupado com o crescimento, de ter gente, e vai fazendo concessão. O que é fazer concessão? Aquilo que é pecado, você considera que não é. Por exemplo, né? Não fazer concessão, não me escandalizar, não voltar atrás e não tentar alargar a porta. Jesus falou que estreito é o caminho, a porta é apertada. Eu nunca lembro qual que é apertado, qual que é estreito. Mas enfim, é difícil de entrar e é difícil de caminhar. A porta do mundo é larga, de Deus é estreita. Não adianta querer alargar. Então, essa tem que ser a nossa postura. Escolher o reino de Deus. Escolher e decidir por aquilo que é de Deus. Tá? Enfim, eu devo me submeter com humildade, por ter já compreendido que em sua soberania Ele sabe o que faz, e Ele faz o que quer, e Ele o faz muito bem. Amém? Eu lembrei de uma palavra, que eu até escrevi a caneta aqui a respeito disso, Naum 1:3. Dentre outras coisas, ele diz assim, que o Senhor é tardio em irar-se, Ele é grande em poder, e tem outra coisa, ao culpado Ele não tem por inocente. Ao culpado Ele não tem por inocente. Deixa eu ler rapidinho aqui. Porque eu achei interessante. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Irmãos, esse dia eu ouvi alguém falando, não sei se foi o Harold Walker, dizendo o seguinte, que a medida da ira de Deus está sempre aumentando. Está sempre aumentando. Mas ao culpado ele não tem por inocente. Então o que é pecado vai ser sempre pecado. Por isso que a gente fala, acho que tem que entender melhor a graça. Vocês já perceberam isso? Como existe um sofisma, né? Existe um deturpar da palavra de Deus, que é querer amolecer, dissolver, né? Alterar. Não, o Senhor, ao culpado, Ele não tem por inocente. O que a palavra deixa bem claro, para a gente até glorificar ainda mais a Deus? A medida da ira de Deus está aumentando cada vez mais sobre a raça humana, sobre o homem. Agora, aquele que crê, o Senhor nos teve por inocente? Nós somos inocentes? Nós não somos, nunca fomos, não somos, nunca vamos ser. O detalhe é que essa ira de Deus foi lançada sobre o seu Filho. Então, quanto a nós, toda a ira de Deus, na verdade, toda a ira de Deus, de toda a raça, todo o pecado, né? Tudo que o homem fez, está fazendo e vai fazer de errado, foi lançado sobre Jesus. A diferença está entre aquele que crê e aquele que não creu. Aquele que recebeu e aquele que não recebeu. Então, na verdade, né, Jesus recebeu sobre si toda a ira do Pai. Então, nós não somos mais, nós não estamos mais debaixo da culpa. Mas ao culpado ele não tem por inocente. Né? Eu quis dar essa ênfase nesse sentido, né? de que na verdade, o que é pecado sempre vai ser pecado. O que desagrada a Deus vai continuar desagradando. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não altera isso. Não altera. Né? Na verdade, Ele se lançou sobre o seu Filho todas as coisas. Vamos terminar mesmo. Vou pedir para a Laura colocar aí a última passagem para a gente ler juntos. Naquele arquivo, meu amor. Esse. Vamos. Olha esse texto que maravilhoso. Né? Vamos ler junto? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus.
Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha, meus irmãos, eu não pesquisei essas palavras, mas quão insondáveis são. Os juízos de Deus são insondáveis. Vamos parar de ficar tentando entender o juízo de Deus. São insondáveis. E é Paulo que está falando. E Paulo subiu ao terceiro céu. E teve experiências que ele falou, ao homem não é lícito contar. E ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Olha que texto maravilhoso. Amém? Vamos encerrar aqui e orar. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, aquilo que é necessário em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia, Pai, nós sabemos que a Tua misericórdia se renova cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Pai, desperta em cada um que está aqui ouvindo essa palavra, em cada um que vai ver depois, Pai, pelo YouTube, desperta em nós um desejo ardente, Senhor, de aprender a ouvir a voz do Senhor, de ter comunhão com o Senhor, Pai, de aprender do Senhor com o Senhor, Pai, e sermos transformados, Pai, para podermos continuar andando em frente, olhando para Jesus e sendo instrumento nas Tuas mãos, Pai, para anunciar o Teu reino, para plantar o Teu reino e que o Teu reino cresça, Senhor, através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a nos desembaraçar, Senhor, de todo humanismo, Senhor, de todo questionamento que não vai levar a nada, Senhor, mas contemplarmos o Senhor, a grandiosidade do Teu poder, uma medida, um toque, Senhor, para que o Teu nome realmente seja glorificado. Obrigado porque o Senhor é tudo isso, Senhor. Nós não temos palavras para expressar, mas queremos dizer a Ti, nós Te amamos, Senhor, e queremos mais e mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos.